O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água, que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A todos vocês aqui que se fazem presentes no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, nesse dia tão bonito que desde as primeiras horas, às 5 horas da manhã, estava reluzente de luz. Então, vocês que estão aqui podem me dizer se eu estou mentindo ou não. Estou mentindo? Grava bem ali o pessoal falando se estou mentindo ou não. Olha lá. É, você mesmo, vai, bota lá. Vamos ver. Estou mentindo, gente? Não. Não estou. Então, vocês que estão em casa, só tem uma coisa a dizer: morram de inveja. Caríssimos, nesse domingo, do segundo domingo do tempo comum, eu tenho certeza que todos já têm muito bem um esquema na cabeça daquilo que poderia ser proposto como reflexão exatamente por causa do Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 a 11, que já é um jargão e que todo mundo sempre já ouviu falar de alguma forma, todo mundo já ouviu. E o esquema é básico e tem muitas nuances, mas eu não quero aprofundar nelas. Mas o eixo central: Deus escolhe o seu povo e quer com ele fazer um casamento, quer viver com ele uma aliança nova. Maria, mãe de Jesus, diz que falta o vinho que é a alegria, algo novo que dá sabor, porque o vinho acabara naquele casamento. Os serventes enchem 6 talhas de água, uma quantidade exorbitante de vinho, porque dá mais ou menos 800 litros de vinho. É muita gente para tomar vinho. É muito vinho. Uma coisa tão grandiosa para dizer que a aliança de nosso Deus ela é para transbordar, para dar sabor, dar vida. E quando nós não acolhemos aquele que é o mais precioso vinho, ou o motivo da alegria da noiva, que é o noivo,
e a alegria do noivo, que é a noiva. Quem não vive esta relação não consegue experimentar o melhor que o Senhor oferece na aliança estabelecida com seu Filho Jesus Cristo. Tem várias nuances e muitas coisas que nós podemos aprofundar nisso aqui. Entretanto, permitam-me, é muito bom nós falarmos da aliança e é necessário sabermos que nós vivemos uma aliança com o Senhor nosso Deus se, acreditando no seu Filho Jesus Cristo, seguimos o caminho e a palavra dele. Mas, tendo visto aquilo que nós celebramos no domingo passado, na festa do batismo do Senhor, e que eu tenho a clareza de que o Senhor nosso Jesus Cristo, naquele instante que é mergulhado nas águas, é como o sinal dele que mergulha na humanidade inteira, para dar à humanidade inteira a possibilidade de chegar até aquele que realmente ressignifica tudo, faz tudo, aquele que nos ama de tal modo inigualável, que nos buscou desde sempre e nos busca e nos quer com ele, como filhos, filhas. Eu não poderia negligenciar aos versículos 4 e 5 de Isaías, capítulo 62, versículos 1 a 5. Até porque aquilo que nós vamos poder refletir em João vai tomar muito mais cor quando nós virmos a nuance singela que está em Isaías, capítulo 62, versículos 1 a 5, especificamente nos versículos 4 e 5. Vejam, se Jesus Cristo, no Evangelho de João, vem indicado como noivo, a humanidade, o povo de Israel, como a noiva, é importante nós nos recordarmos de Isaías, capítulo 62, porque Isaías olha para o seu povo que retorna para uma terra, vai para uma terra que está completamente destroçada, o próprio povo está destroçado, e Isaías tem que tirar de dentro de si uma força tamanha para chegar a dizer isso que ele diz. Ele diz: não mais te chamarão abandonada, e tua terra não mais será chamada deserta. Porque Jerusalém, a terra do povo de Deus, fora abandonada. Uma terra que era tida como lugar que corre leite e mel, deserto. Não só porque não produzia nada, mas porque não tinha vida, não tinha cor, não tinha gosto. O povo tendo que chegar para se reconstruir e chegar na casa para construir ainda, reconstruir toda a história e olhar para o passado escancarado de que foi exatamente as escolhas mais erradas que eles fizeram que fez com que aquela terra e aquele povo estivesse destruído. Isaías tira isso. Não mais vão te chamar assim. Teu nome será minha predileta. A tua terra será chamada de bem casada, porque ela será fecunda. Pois o Senhor agradou-se de ti, e sua terra será desposada. Permitam-me. Quando nós escutamos aqui a sua terra será desposada, nós temos imediatamente a imagem que vem por muitos discursos e reflexões fecundas de Oséias, que o povo de Deus seria como uma mulher adúltera. Seria uma mulher que tinha o seu amado, mas o trocou por outro, que aparentemente foi mais interessante. E aí então eu vou assumir novamente essa mulher na minha vida. Não é isso. Não é essa imagem de um reatar um relacionamento, não.
Assim como a jovem é desposada pelo jovem, assim teus filhos te desposam. E como a noiva é a alegria do noivo, assim tu és a alegria do teu Deus. A donzela desposada. Isaías está dizendo: o Senhor olha para ti, Israel, não como somente uma mulher a quem ele amou, não. Ele não quer reatar um laço com você, não. Se a imagem é essa, o Senhor sabe que você trilhou caminhos na história que te destroçaram. Você pode ter sido vendida, deflorada, maltratada. Você pode talvez nem ter tido consciência do valor e da beleza que tens. Você pode ter sido uma prostituta. Mas eu te desposo como uma virgem, como uma donzela, porque o amor que tenho por ti não leva em consideração o teu passado, mas a história que eu quero construir com você. Percebem a diferença? É muito mais do que simplesmente um reatar. Não, eu estou te assumindo, ainda que não sejas como uma menina moça. E eu quero que a minha vida, a minha história, a minha descendência, a minha fecundidade esteja contigo. Acredito que isso muda bastante aquilo que é dito no Evangelho de João. Porque não é simplesmente recomeçar, não é simplesmente reatar, não. O Senhor quer conosco construir uma história muito mais feliz, como uma festa que recebe no final algo que é tão bom, tão bom, tão bom, que deixa aqueles que dessa festa participam extasiados. Quem tem o costume de apreciar vinhos, degustar vinhos, vai entender isso. Depois que você experimenta um vinho muito bom, gente, na hora que você vai tomar um vinho um pouquinho menos bom, não sei nem se eu posso dizer isso, você percebe a diferença na hora. No entanto, que você coloca um inicial, aí coloca outro, até que num determinado momento você coloca o melhor de todos, aí todo mundo fala assim, dó! Uau! E o porquê eu estou falando isso? É simples. Aqui, o traço do que é dito em Isaías não é o traço da paixão. Porque a paixão, ela nos deixa cegos, loucos, bobos. Só quem se apaixonou sabe o que é isso. Não. Até porque a paixão o que vale é o momento. O amor não. O amor o que vale é o que de melhor foi oferecido hoje. Como uma cena de um filme que vi há pouco tempo, de um homem que tinha a esposa com Alzheimer. E ele lia um livro para ela. Um livro com uma história de amor. Até que um determinado momento que essa mulher acordava, o reconhecia e eles tinham um encontro, o filme é mais ou menos de 1 hora, eles têm um encontro de cerca de 2 a 3 minutos.
Mas aqueles 2, 3 minutos valeram dias de leitura. E depois ele recomeçava a ler novamente. O porquê? O que importava era o encontro daqueles que descobriram a riqueza de estarem juntos, fazerem juntos o que podiam fazer. E cada momento é bom demais para ser desperdiçado. Não é só o momento. É a construção de um momento, que é o amor. Da mesma forma, o que quero aqui dizer, o Senhor nosso Deus escolheu-nos. E Ele nos escolheu de tal modo que, apesar da nossa história, Ele quer conosco construir um novo caminho, que será vivido, bonito e gostoso, na medida com que o nosso comprometimento conseguir reconhecer só isso. Ele me amou independente do que eu fui. E é assim. Porque a partir daí, nessa dinâmica, nós podemos entender aquilo ao qual nós somos chamados esse ano. No ano do jubileu, como peregrinos na esperança. É importante entender isso, peregrinar na esperança. Andar pela história, pela vida, pelos caminhos de nossas estradas, ruas, cidades, campos, vários caminhos, independente do caminho aonde estivermos, caminharmos carregando aquele que disse: não é mais abandonado, és meu. Carregando-o. E pela esperança, nós só vamos conseguir carregá-lo se conseguirmos reconhecer tudo o que Ele por nós fez. Tudo o que para nós Ele é, independente de nós termos ainda ou não descoberto o tamanho do seu amor. Mas quando descobrirmos, quando assim o fizermos, andaremos pela estrada, pela vida, pelos caminhos da história, fazendo que aonde quer que nós pisemos, como Isaías, como um grito que sai de dentro de si, digamos: não somos mais abandonados, nem somos desolados. Nós pertencemos àquele que nos amou, independente do que fomos, e por esse amor trilhamos o caminho de todo dia em fazer com que cada minuto seja o melhor a ser oferecido a quem se ama. Caríssimos, daí então, acredito que nós poderemos dizer realmente que o que é dito em João, como primeiro sinal, o que é dito em João, capítulo 2, versículos 1 a 11, como sinal, é para lembrar a todos os discípulos de Jesus Cristo: se vocês ignorarem o fato de que Deus nos escolheu, independente do passado do que somos, mas com a certeza do que Ele pode fazer conosco e em nós. Conosco, não porque Ele simplesmente vai nos modelar grosseiramente, não, mas a partir da relação com Ele, fazer brotar o homem e a mulher, que realmente somos merecedores de ser. Aí, então, nós vamos entender o que significa o vinho novo. E isso somos nós quem teremos que fazer, porque as talhas a serem preenchidas estão nas nossas mãos, em nossas casas, em nossos trabalhos, aonde quer que nós formos. Lá é que nós devemos levar a água e deixar com que Ele, na sua graça, todos os dias, nos mostre o verdadeiro sabor do que Ele nos oferece. O convite que tenho a fazer é só esse. Deixemos com que o amor daquele que nos elegeu transforme, às vezes, o nosso cansaço e a nossa insossa e incolor forma de ver a vida
a ter a cor mais bela de quem se encantou, não pela paixão, mas pelo amor, porque a paixão passa, o amor se carrega. Prova disso que aqueles que nós amamos, mesmo que tenham partido, carregamos dentro de nós. Creio em Deus Pai,